Eu quero agora trazer mais uma vez aqui as manifestações e repercussões sobre a denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas. E a repercussão de agora tem a ver com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vamos acompanhar. Separar as questões políticas das questões jurídicas é fundamental. O que nós tivemos pela Procuradoria-Geral da República foi uma denúncia que está sendo tratada no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal, das autoridades competentes em relação a esse processamento dessa questão jurídica, desse imbróglio, e acho que nós podemos muito bem separar o que é questão política, o que é questão institucional, do que é questão jurídica. Fábio Piperno, você acha que dá para separar as coisas? Porque o que eu percebo, a partir do momento que a Procuradoria-Geral da República faz a denúncia, é que boa parte dos brasileiros, ou parte dos brasileiros, não vou falar boa, senão a gente está falando a maioria, mas parte dos brasileiros vê tudo isso como um movimento político. Então, de certa forma, mesmo não sendo, para as pessoas já há avaliação de que isso é, ou seja, já há uma contaminação do cenário, digamos assim, a partir do momento em que elas avaliam uma denúncia de um órgão respeitado como a Procuradoria-Geral da República, com investigações feitas pela Polícia Federal, que também é um órgão que sempre foi muito respeitado aqui no país. Então, de que maneira que o debate político contaminou tudo, inclusive no âmbito jurídico, que faz com que as pessoas não acreditem quando uma denúncia como essa vem? Ô, Evandro, tem muita gente que compara fisicamente, né, a figura do presidente Alcolumbre, aquele humorista lá, o Batoré, né? Mas agora ele foi o Rolando Lero da história, né? Falou e não disse absolutamente nada, porque vejam, a gente está falando da figura de um ex-presidente da República, aliás, o último ex-presidente da República, uma série de ministros políticos e vários outros personagens relevantes na história recente do país que estão sendo acusados, né? Vejam, claro que do ponto de vista jurídico, legal, o processo ainda tem uma série de etapas a cumprir, mas a PGR pediu então o indiciamento. O fato é que, independentemente dessa questão jurídica, que aí os tribunais têm que resolver como é que vai ser o desfecho disso, não dá para separar, não dá para imaginar os políticos fazendo essa diferenciação. Político é político. E a opinião pública vai perguntar pro sujeito aqui na esquina, ele não vai olhar para você e falar assim, puxa vida, vamos esperar uma decisão do STF para a gente pensar, para a gente se pronunciar. Quer dizer, o Tribunal das Ruas já está fazendo aí o seu julgamento. Esse é que é o fato. E é óbvio que essa discussão, que isso vai pautar uma série de temas em debate aí no Senado. Ô, Gigani, você acredita que a gente consiga diferenciar bem, como, né, quando se coloca água e óleo ali numa mistura, de repente você começa a ver a separação de ambos, né? Um sobe e o outro permanece embaixo. Não dá. Dá para fazer essa separação assim com a questão jurídica e a questão política, mesmo que se leve um tempo? Não dá, até porque teve ministro do Supremo que disse: derrotamos o bolsonarismo, eleição não se ganha, se toma. São frases muito fortes, né? São frases que dão margem para suspeição, dão margem aí para ruídos políticos. Então cria todo esse ambiente político e cria toda uma desconfiança de que não vai ser um processo estritamente jurídico e técnico, e sim político. Aliás, teve um ministro supremo que disse o seguinte: bom, agora vamos analisar com seriedade e de maneira muito técnica. Ué, mas antes não estava sendo analisado dessa maneira, agora que vai ser analisado com seriedade e de maneira técnica? Quer dizer, a frase não faz muito sentido. Então é muito difícil de separar agora. A gente espera que seja um julgamento mais técnico possível, mas o ambiente político ele foi tão contaminado, Evandro, que é difícil agora a gente voltar atrás. Fala, Zé. Na verdade, os tribunais superiores foram feitos para fazer julgamento político, né? Eles são indicados politicamente por um presidente que passa pelo Congresso Nacional e assim por diante. Todo mundo sabe disso. Mas com o pé no jurídico, com argumentos jurídicos. Vou citar um exemplo. Se houver mesmo um direito, um fumo bunis iuris, como se chama,
de que vai dar um grande desfalque na União e quebrar a União? Alguns acham que sim, se a lei existe. Eu pude conversar com o ministro Marco Aurélio quando ele era ministro, que ele deu uma decisão ali para a compra de um remédio que não curava, era apenas paliativo, de 5 milhões. Aí ele falou que mudem a lei, que mudem a Constituição. O Estado, é o dever do Estado cumprir a Constituição e a Constituição diz que é dever do Estado a saúde. Então tem um ministro que pensa nisso, outros não, pensam politicamente. A diferença é que de tempos para cá a coisa ficou explícita. Antes era aquela coisa que todo mundo sabia, né? Tinha aquele lance político, mas pronto, agora não, a coisa ficou muito clara. Aí todo mundo viu e assustou, mas sempre foi assim. Mas que há exagero agora nessa mistura, há. E veja bem, não estou falando só do Supremo que está, um termo usado lá no Congresso, parlamentarizado, mas o parlamento está também juridicizado. Sabe por quê? Porque tudo recorre ao Supremo Tribunal. Luiz Fux, quando assumiu a presidência, ele falou, a gente não fica com a mesinha aqui na esplanada chamando todo mundo, vem aqui, entra. Não, o judiciário ele é inerte, ele só age se provocado. E o pessoal da política provoca a jurídica quando perde na política. Quer dizer, essa confusão já está feita e separar os dois é muito difícil, né? José, eu quero também aproveitar e ouvir a análise de vocês sobre de que maneira que se comportaria agora a aprovação de um projeto que prevê anistia para os condenados do 8 de janeiro nesse cenário atual, nesse cenário em que há a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Alcolumbre foi questionado sobre isso, deu uma resposta, vamos acompanhar. Isso não é um assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos na nossa sociedade dividindo o assunto que não é o assunto dos brasileiros. Ô Zé, esse não era ou não seria um assunto ideal para esse momento, ou não seria um assunto dos brasileiros nesse momento? O que você acha? Recado. Ele está dando um recado aí, um momento tenso, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro foi no Senado, se reuniu hoje com o pessoal da Câmara, né? A oposição, está colocando na pauta a anistia. E hoje mesmo eu conversei com bolsonaristas, pessoas bem próximas ali, que diz o seguinte, não é para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa anistia é para os que foram condenados no dia 8 de janeiro. Veja bem, já existe uma certa maioria, a gente sente ali, que não é de anistia total, é de condenação. Só que haverá uma aprovação de um projeto e que pode até ser aceito pelo Supremo, o seguinte, de redução das penas. E como é que se faz isso? Fazendo anistia para alguns tipos de crime. Agora, depredação, quebra de patrimônio público, isso ninguém quer mexer, ninguém quer tirar a condenação. Então, são recados e dizendo, mobilizem o povo que aqui a gente resolve. O acordo com o presidente da Câmara para receber o apoio do pessoal da direita é o seguinte, eu não vou colocar votos em plenário, coloco na pauta. Agora, essa função de encontrar meios políticos e votos é de vocês. Então, a responsabilidade para isso é externa do Congresso Nacional. Ô Piperno, eu quero ouvir a tua avaliação sobre como esse projeto floresceria ou não nesse ambiente. Bom, primeiro que eu acho que é um momento em que, ao contrário do que imagina o presidente Lula, né, conforme ele disse há pouco, as pesquisas elas serão cada vez mais importantes e relevantes em relação a isso. A gente sabe que há um contingente favorável a esse projeto, há uma parcela do Congresso, aquela mais ligada ao governo, o núcleo duro do governo radicalmente contra, e temos o Centrão, né? Ora, o Centrão ele é sensível a muitas coisas, dinheiro, emendas e tal, e também alguns apelos da opinião pública. Então vejam só, o presidente Lula ele vive um momento ruim de popularidade. Isso, né, nesse efeito gangorra, joga para cima a popularidade de algumas pautas, como por exemplo essa. Porém, o presidente Bolsonaro agora, ele acaba de ser, então, indiciado. Então, ele
se por acaso... Desculpa, acaba de ser denunciado. Tá? Se por acaso houver, de fato, se isso, o STF aceita julgá-lo, então, obviamente, isso também vai resultar numa onda negativa para a imagem dele. Então, é possível que esse efeito gangorra também aí tenha uma outra correlação. Ou não. Depende da opção, depende de como vai ser a percepção popular. Se a percepção popular entender que ele está sendo injustiçado, ele cresce. Se entender que ele está sendo injustiçado, sim. Mas também não há lá muitos indícios de que a opinião pública tenha esse tipo de julgamento. Será? De qualquer forma, eu acho que o Congresso, e aí, nesse sentido, o presidente Alcolumbre está certo. Ele está evitando o assunto, até brinquei aqui no comentário anterior, mas ele vai fazer o máximo possível para evitar esse assunto, pelo menos por enquanto. O que você acha, Gani? Olha, eu acho que Jair Bolsonaro, ele pode sim crescer, pode ter uma comoção, né? Um movimento de que ele está sendo perseguido politicamente. Há uma parte aí da sociedade que entende assim, né, da direita. E, por outro lado, o atual presidente está com a popularidade em queda. Portanto, há um espaço no Centrão, porque há ali um clamor, melhor dizendo, no Congresso Nacional, para que avance este projeto da anistia. E aí, obviamente, que o papel do Centrão vai ser decisivo, né? E é claro que emendas, como o Piperno disse, conta muito, mas a pressão da opinião pública vai ser muito forte. Eu concordo aqui com o que o Segré também traz. Se ocorrer algum tipo de anistia para trás em relação às emendas, aí é garantia do Centrão. Ô, Segré, eu quero saber a tua opinião sobre o projeto da anistia e a maneira como ele está sendo conduzido, porque a gente percebe já, logo de cara, uma divergência entre o presidente do Senado e Hugo Mota, porque o presidente do Senado evitando um pouco esse tema. Já Hugo Mota traz a visão pessoal dele de que, para ele, o 8 de janeiro também não foi uma tentativa de golpe de Estado. Ele traz ali uma certa abertura às discussões que falem sobre a anistia, que perdoe essas pessoas que foram condenadas, algumas a 17 anos de prisão depois daquele movimento do 8 de janeiro. Para você, como é que isso deve se encaminhar agora com mais esse tempero? E assim, o principal tempero, que é a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que coloca o presidente Jair Bolsonaro no centro dessa organização, digamos assim. Sim, mas, Evandro, quando você vê... Eu vou voltar a insistir. A lei da anistia tem um nome errado, porque amnistiar é perdoar pelo passado. Foram anistiados os terroristas da época, e esses sim foram anistiados. Mas da época? Tinha... Sequestraram, assaltaram banco. Assaltavam. Foram anistiados principalmente não foi os bandidos golpistas de 64. Os bandidos só que sequestrou, assaltou o banco. Os militares assassinos de 64, eles foram anistiados. Mas teve terrorista anistiado. O genuíno não foi? Eu quero saber o seguinte, o que aconteceu primeiro? O golpe ou a reação ao golpe? Então vamos lá. Foram anistiados todos os que participaram. Aí está melhor para a gente definir, porque teve anistia também de esquerda. Geral e restrita. Perfeito. Mas teve dos dois lados. Então vamos lá, vamos colocar criteriosamente para ninguém ficar sensibilizado. Tá certo. Foram anistiados os dois lados, mas tinha sentença, tinha delitos, tinha crimes cometidos. Quando você fala de anistiar, eu, pessoalmente, sou contra anistiar alguém que depredou patrimônio público. Essa pessoa tem que cumprir uma pena. Dosimetria da pena seria muito melhor para o nome, para que perante a sociedade não diga estão querendo perdoar por todos aqueles casos que quebraram um monte de coisas. Hoje a percepção, e várias pesquisas estão mostrando, que mais de 60% está em desacordo com a dosimetria da pena, já exagerada essa pena para algumas pessoas que participaram. Mas você não pode anistiar a quem não tem sentença. E nenhum caso dessas pessoas que estão sendo denunciadas pela PGR tem sentença. Então você não pode participar de uma anistia de alguém que ainda não foi sentenciado. Que tipo de anistia vai ter? Eu te perdoo. Te perdoo por quê? Se ainda não foi comprovado nenhum crime. O objetivo dessa lei, em alguns defensores do presidente Bolsonaro,
até aqui pelo menos, era colocar a diferença a respeito do tempo de inelegibilidade. E aí atribuir a ficha limpa. E eu entendi, como uma percepção sumamente pessoal, que pelo andar da carruagem, com as verificações e as investigações sobre as emendas, de repente alguém do centrão, ou da esquerda, ou da direita, ou todo mundo junto, dissesse, peraí, vamos aproveitar então, já que a gente está falando sobre anistia, dosimetria da pena, inelegibilidade e tal, por que a gente não coloca a dosimetria da pena para aqueles exageros que podem ter sido cometidos pela pena do STF? Apelamos aí a 2 anos em lugar de 8, porque vai ter um monte de político que vai estar de acordo com isso, da esquerda, da direita, do centrão, horizontal, vertical, quem for, e a gente aproveita e dá uma limpada das emendas para trás para evitar qualquer problema. Mas não é dosimetria, né? Oi? Não é dosimetria. Veja bem, a dosimetria ela é aplicada numa condenação de um crime. Agora, aí tem as dosimetrias, né? São vários crimes que geraram condenação, em alguns outros não, tiveram penas menores e tal. Então, assim, é uma anistia total a um tipo ou 2 tipos de crimes. Pode ser, né? Pode ser. Quem foi condenado, por exemplo... Desculpa. Só rapidamente, 5h50, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco vocês estão de volta. É o último aqui do 3 em 1, tá? Espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Continua, Segré. É que tem um monte de gente que foi sentenciada por uso de arma de fogo e não foi apreendida nenhuma arma de fogo no dia 8. Então, é uma situação que perante a sociedade chama muita atenção. Mas, de novo, essa questão da anistia não involucraria nenhuma dessas pessoas denunciadas porque não tem ainda sentença para isso. Você sabe que tem uma questão interessante relacionada a esse momento e a possibilidade de o julgamento de Jair Bolsonaro e desses outros acusados irem ou não para o plenário ou para a primeira turma. E esse caso do 8 de janeiro foi usado como comparação, porque, por exemplo, os ministros Nunes Marques e André Mendonça divergiram do ministro Alexandre de Moraes sobre a pena. A primeira pena aplicada, que foi aquele que levou 17 anos, condenado a 17 anos de prisão por todos aqueles crimes que foram apresentados ali. Nunes Marques, por exemplo, defendia que ele fosse punido apenas por depredação do patrimônio, então ele pegaria pouco mais de 2 anos. O André Mendonça até trouxe algumas outras questões que geravam ali uma pena de 7 anos. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso falou numa pena de 11 anos, mas foi mantida por maioria aquela que foi apresentada pelo relator Alexandre de Moraes. Então, quando se fala sobre o julgamento em plenário, se leva em conta o posicionamento desses ministros que poderiam olhar de maneira bem diferente do ministro Alexandre de Moraes sobre a situação de Jair Bolsonaro e desses que são acusados agora ou denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Então, o que aconteceu no julgamento do 8 de janeiro serve bastante de base para o que pode acontecer também no julgamento de Jair Bolsonaro, o Segré. Sim, e tem a ver também com pessoas que estão presas sem sentença ainda. O caso dessa moça, Débora, me parece que se chama, que escreveu com batom. Não tem uma sentença, mas ela continua presa. Essa sensação da sociedade dizer, vamos resolver essa questão porque parece injusto aos olhos de alguém e são temas que claramente vai ter uma diferenciação de 1 ou 2% a respeito da sociedade. Quando você tem 60% ou mais que alguém pensa diferente, saiu da polarização. A polarização é 49-51, é 52-48. Quando é 62 e 38, aí já a coisa muda um pouco de patamar.